7 horas mais 37 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. E a Câmara de Jacareí aprovou ontem um subsídio de mais de R$1 milhão no transporte público. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Prefeitura de Taubaté confirmou o primeiro caso de chikungunya registrado no município neste ano. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Jacarezão, semifinal, domingo, pura adrenalina em campo. E mais, São José dos Campos sanciona a lei que proíbe que seguranças fiscalizem a compra de clientes nas saídas dos supermercados. E hoje nós teremos como presença e participação do nosso Jornal da Mensagem o vereador Luiz Flávio. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 38 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 12 de dezembro de 2019. Faltam 13 dias para a nossa data maior, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso jornalismo está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, hein? 974110125. Previsão do tempo. E para começar a nossa quinta-feira, vamos então destacar a previsão do tempo. Segundo o CPTEC, hoje o tempo vai continuar instável, porém deverá ocorrer algumas aberturas de sol. Olha só, quanto tempo ele não aparece. E a chance para pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde em toda a região. Praticamente aquele espírito de verão, né? As temperaturas estarão estáveis. Não baixou muito a temperatura não, hein? Para amanhã, sexta-feira, dia 13 de dezembro, a tendência é que tenha aberturas de sol e pancadas de chuva, principalmente também a partir da tarde em toda a região. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas, os principais corredores aqui da nossa região. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando pela Rádio Mensagem nesta quinta-feira. Vamos direto então para a rodovia Presidente Dutra nesse momento, que tem um trânsito relativamente bom, né, para o horário, como nós estamos dizendo aqui. Já temos aí um reflexo por conta da diminuição de veículos, né, nas férias escolares, também férias, muitos pais tiram férias aí nesse mês de dezembro, isso tudo, claro, reflete no trânsito aqui da nossa região. Destaque para a rodovia Presidente Dutra, para quem está saindo de Taubaté, no sentido de São Paulo, vai dar uma paradinha à altura do quilômetro 138, lá na beirinha, na ponta de São José dos Campos, por excesso de veículos, 1 quilômetro de lentidão por ali. E em todo esse trecho de São José, praticamente, até a cidade de Jacareí, nós não temos nenhuma dificuldade. Inclusive de Jacareí para frente, sentido São Paulo, também sem dificuldades para o motorista. Só vai dar uma paradinha no 204 em Guarulhos por excesso de veículos também. Não há registro de acidentes graves nas rodovias da região nas últimas horas. Doni. Mercado financeiro. 7 horas mais 41 minutos e pela quarta vez o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa Selic para 4,5%, com um corte de 0,5 ponto percentual. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. A redução da taxa Selic, segundo os especialistas, estimula a economia porque os juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. Para você ter ideia, a Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação.
Esporte. 7 horas mais 42 minutos, abrindo a página esportiva. Hoje é ele, Luiz de Oliveira. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Doni, meu caro Robin, Ana e a todos do Jornal da Mensagem. Na Santa Paz, meu amigo. Aqui tudo na Santa Paz e com o amigo. Também, graças a Deus, na Santa Paz. Meu caro Doni, em princípio, me permita mandar um abraço, acompanha, vamos chamar, que são seguidores do Jornal da Mensagem, né? O Miltinho. O Milton e a esposa, Maria Helena, o Milton, você já usou passo doble? Passo doble? É. Não tive esse privilégio não, viu, Luiz? É um sapato da elitizado na época, sofisticado, né? Que era feito na antiga Alpargatas, e o Miltinho era um dos responsáveis pela formação, né? Do passo doble. Então, o Miltinho está e nosso ouvinte, juntamente com a dona Maria Helena. Depois de uns minutos de conversa, você sabe o que a dona Maria Helena falou para mim? Eu gostaria da sua ajuda, até se você pode me dar um aconselhamento. O que é, Luiz? Ela disse para mim que eu falo muito. Ah, que injustiça. Também acho. Dona Maria Helena, que é isso? Eu acho também. Eu também acho. Eu vou levar o caso para o Supremo Tribunal Federal para analisar isso aí. Não tenha dúvida. Eu pensei, falei, eu vou consultar o Doni se tem procedência essa afirmação dela. Cuida. Você não fala muito não, meu Luiz. Não, eu saí pensando, e estou até hoje refletindo, mas o senhor já afirmou que o senhor vai tomar as providências, então eu estou mais tranquilo agora. Você falou do passo doble, eu sou do tempo do Conga e do Quixote, viu? É da mesma época. Então, mas eu parei no Conga e no Quixote. No Quixote. Lembra do Quixote? O Quixote era uma chuteira, era uma borrachada, né, uma prensa, e ela tinha as cravas, vou chamar de travas ou cravas da própria chuteira, só que era mais largo, né? Você via para passear, ir na missa, ir no cinema e jogar bola também ao mesmo tempo. E soltava um cheiro terrível, viu? Nossa, deixa você transpirar o pé pra você ver o que acontecia. Vamos lá, meu amigo, você não fala muito não, viu? Não, a dona Maria Helena vai me puxar a orelha outra vez na rua. O meu negócio é o seguinte, o Jacarezão é pura adrenalina domingo, hein, rapaz? Você que, como nós, e todos gostam desse campeonato, desse formato que é o Jacarezão, esse histórico Jacarezão, né? Você sabe que Jacarezão é um torneio, campeonato, seja lá, ele é de lei, né? Por lei, né? Sabia disso? Existe uma lei que tem que ter o Jacarezão, né? Exatamente, ele é tão tradicional na cidade, né? Virou tão tradição que na época ele foi promulgado uma lei na nossa Câmara Municipal, salvo engano do vereador Pedro Faria na época, que instituiu o Jacarezão como uma lei obrigatória, uma participação, uma formatação obrigatória em Jacareí, dado a sua importância. O senhor já imaginou a importância do Jacarezão, que domingo vai ter a semifinal, rapaz, dia 15 agora, domingo, no campo lá da Vila Garcia, lá no Principado da Vila Garcia, lá do seu reduto, 9h30, Parque Meia Lua versus Nova Jacareí, e já no campo do Parque Meia Lua, às 9h30, tudo mesmo horário, 9h30, Vila Garcia e Secap. Veja só, você, é pura adrenalina nesse domingo. Estou até me agendando para fazer. Luiz, Oi? Houve uma inversão de mando? O Vila Garcia joga no Meia Lua joga no Vila Garcia? É uma coisa que depois eu vou assuntar sobre isso, né? Porque a lógica seria o Vila Garcia jogando na Vila Garcia e o Parque Meia Lua no Parque Meia Lua, né? Parece o pessoal da CBF. Da Sul-Americana? Não sei o que sucedeu. Pessoal da Sul-Americana, Luiz? Porque se o mando fosse do Meia Lua, a Comebol, tá parecendo. Isso, tá parecendo a Comebol. Mas eu vou assuntar isso logo mais com o nosso secretário, né? É até curioso até, porque na Vila Garcia o parque vai para lá, e a Vila Garcia vem para cá pro parque, né? Mas o importante é que eu já estou me agendando pro Parque Meia Lua, 9h30, eu vou pegar lá o nosso queridíssimo Jairo Fortes para nós acompanharmos em loco, porque vai ser pura adrenalina. E se tem pura adrenalina em campo, eu estou presente, meu caro Doni. Então, reforçando, 9h30 na Vila Garcia, Parque Meia Lua em Nova Jacareí, e no campo do Meia Lua, 9h30, Vila Garcia
e Secap, isso na semifinal. Se o senhor pensa que só o Jacarezão que está aí pegando fogo, pura adrenalina, não, negativo. O Jacarezinho sub-17 também, meu amigo. Ah, é? Jacarezinho também? Também, semifinal, só que é dia 14, no sabadão, né? No sabadão, quando nós estivermos já participando do panorama esportivo, pelo menos vamos saber que no campo da Vila Garcia, meninada, 17 anos, Jacarezinho, 8h30 da manhã, Parque Meia Lua e Meninos do Morro, hein? E às 10 horas, no campo da Vila ainda, Paraíso Palestra versus Bora Bola. E já no campo do Parque Meia Lua, é a inversão aí do pessoal, já no campo do Meia Lua, 8h30, vai acontecer Girinos versus Acage. E na partida de fundo às 10 da manhã, Secap e Jardim do Vale, isso tudo pelo Jacarezinho, que também, evidente, vai ter muita adrenalina em campo nessa semifinal, nesse sábado, dia 14. Vale a pena acompanhar, porque está muito bem organizado, arbitragem muito respeitada, sem nenhum maior senão, aquelas bronquinhas de jogador, de torcida, com arbitragem. Isso é tradicional, é até folclórico dentro do nosso futebol brasileiro. Mas nada mais além do que isso, nenhuma outra intercorrência está acontecendo na arbitragem do Jacarezão, que é muito bom, isso, essa disciplina. Jogar a bola, vamos jogar, é isso que tem que acontecer. É um trabalho social, de interação, a garotada precisa ver gente, precisa queimar energia, precisa dormir cansada, precisa ter boas lembranças e memórias na vida, viu? Exatamente, esse é o caminho muito correto. E se falando nisso agora, me remete rapidamente, meu caro Doni, como é que aqueles velhinhos estrambelhados da FIFA vêm dizer que a maconha e a cocaína não afetam no resultado do jogador numa partida? Dá para engolir um negócio desse ou não? Ah, Luiz, olha, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, mas a gente só faz uma afirmação dessa se tiver conhecimento de causa, né? Será que os velhinhos da FIFA têm conhecimento de causa? É possível. Olha. Eu não vou falar nunca disso, porque graças a Deus nunca coloquei isso na boca. Pelo amor de Deus, nem colocar na boca. Você acabou de falar agora da criançada sub-17. Exato. Não é verdade? Como é que você vai dizer que a cocaína e a maconha não faz mal pro jogador? Só aqueles velhinhos da FIFA, tenha santa paciência, eles estão pirados, aqueles velhinhos lá, ou estão fazendo o que você falou aí, estão fazendo aquela roleta lá na mesa da reunião da FIFA lá. Estão pedindo pra sair faz tempo, Luiz. Estão pedindo pra sair, ninguém empurra. Ninguém empurra dali vai empurrar pro caixão, isso sim. Meu caro, mas é isso daí, meu caro Doni, fazendo essa associação rapidamente. E para dizer para o senhor, aí já vamos partir para o segundo bloco e imediatamente depois, o Mundial de Clubes começou ontem. O senhor já tem alguma notícia? Sobre? Mundial de Clubes, aonde vai ter o Flamengo, Liverpool. Já começou ontem? Começou ontem, quarta-feira, Começou ontem, lembrando que nesse Mundial de Clubes nós vamos ter o Flamengo, que é campeão da América do Sul, Liverpool, campeão da Europa, o Monterrey do México, da CONCACAF, e Al-Sadd, que, né, lá dos Emirados Árabes, lá, além vou falar o nome aqui, que é aborígene, Yengi, de verdade, isso aí da cidade lá, né, da Oceania, lá, do país lá da Oceania, chama-se Nova Caledônia. Já viu falar nesse país? Caledônia? Caledônia. Ah, tá. Acho que onde vem meu nome, Doni, né? Doni, aí. Isso, acho que é isso, né? Tô inspirado hoje. Não, os velhinhos da FIFA, agora acabou comigo. Nova Caledônia. Ai, meu Deus do céu, que é esse Rengne? Eu tô da Oceania, e Al-Hilal, que é da Arábia Saudita, né, campeão da Arábia Saudita, campeão da Ásia, melhor dizendo, e o Esperance, da Tunísia, que é o campeão africano. Todos esses times lá no Mundial, o Flamengo também está nesse meio, e vamos aguardar. E já pelo resultado de ontem, o Al-Sadd, né, o Al-Sadd bateu o time da Nova Caledônia, o Rengne, por 3-1 ontem, já mandou um embora, vai agora
aguardar os outros resultados. O Al-Sadd é o mesmo que o Jorge de Jesus elogiou, viu, Doni? Ele treinou o Al-Shaddad, né? Exatamente, ele elogiou bastante, disse que é um futebol muito descontraído, um futebol forte, pegado, e ele elogiou, e ontem esse time bateu, né, que a gente não conhece o esse país aqui, Nova Caledônia, lá da Oceania. Só lembrar do Doni, tá? Ô, Doni, Caledônia. Tá. Caledônia. Então, exatamente. Então, 3-1 ontem já passou e vamos aguardar, então, a rodada seguinte aí e pedir para esse pessoalzinho de plantão aí dizer que a final já vai ser entre Flamengo e Liverpool. Para com isso, hein? Por favor, hein? E o senhor volta daqui a pouco? Se Deus quiser, para o segundo bloco, até porque eu não quero mais que a dona Maria Helena fale que eu falo muito. Um abraço pra você, Luiz. Valeu, tchau. 7h53. O Luiz de Oliveira tá terrível. Esse menino, a cada dia ele fica mais menino ainda, viu? 7h53. E olha, ontem teve sessão de Câmara aqui em Jacareí e entrou um projeto. E esse projeto já pensando na possibilidade de aumento da passagem já para o ano de 2020, hein? O que tem a ver o projeto de ontem com a passagem de 2020? O nosso ouvinte deve se lembrar que logo quando o prefeito Isaías Santana assumiu, ou seja, para tentar justamente reduzir um pouco da passagem, havia feito a questão da isenção do SSQN para a empresa, né, para a JTO aqui em Jacareí. Mas a Câmara acabou derrubando esse subsídio e, logicamente, aí teve um imbróglio em relação à questão da passagem de Jacareí. Mas ontem entrou novamente esse projeto de lei do subsídio, ou seja, a empresa deixa de pagar esse SSQN, que dá mais ou menos aí R$1.200.000 do transporte, para justamente beneficiar as pessoas que não pagam passagem aqui na cidade de Jacareí. Então, ontem o projeto foi aprovado em unanimidade na Câmara. De acordo com o prefeito, a proposta, o objetivo é retirar o custo arcado com os passageiros que têm gratuidade do valor que acaba sendo pago pelo usuário comum. Então, portanto, foi aprovado ontem pelos vereadores o subsídio do ISSQN para a empresa que presta o serviço aqui na cidade de Jacareí. Vamos a um breve intervalo, Robin, e voltamos já com muito mais informação para você, hein? Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que as comemorações do Natal sejam marcadas pelo desejo de um novo viver e de um novo caminhar, que nos conduza a um só objetivo: semear o amor e a paz. Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 58 minutos, 7h58, e 5 de Jacareí são medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha que maravilha, hein? As informações chegando com Ana Lúcia Ferreira. 5 estudantes de Jacareí foram medalhistas da OBMEP 2019. A OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas. 4 desses matriculados campeões aqui em Jacareí vêm de escolas públicas. O resultado da competição, dividida em 2 fases, foi divulgada no início de dezembro. A gente conversa agora com um desses estudantes, no caso a Maria Eduarda da Silva Oliveira, que é da Escola Estadual Professora Darcy Lopes. A Maria Eduarda conquistou aí a medalha de prata. Duda, muito obrigada pela sua gentileza com a Rádio Mensagem. Como é que foi para você esse desafio? Como que eu posso dizer? Foi ótimo quando descobri que ganhei, né, essa medalha aí. Foi uma conquista muito gratificante saber. Na verdade, eu nunca pensei que ia ganhar essa medalha. Fiquei muito feliz com a conquista quando eu descobri que ganhei. Eu nunca pensei que ia ganhar, né? Porque eu tinha estudado muito, mas foi ótimo saber que ganhei. Foi muito gratificante. Duda, e conta pra mim uma coisa. Vamos falar a verdade aqui na rádio. Olha só, muita gente que tá ouvindo nunca foi lá muito amigo da matemática e a grande maioria das pessoas tem dificuldade com os números. Isso sempre foi uma facilidade para você? Sim, sempre. Eu sempre gostei muito de matemática, desde que eu entrei na escola, sempre gostei, muito,
gosto muito de matemática, sempre foi a minha matéria favorita. Me conta uma coisa, como é que é o seu convívio com os colegas de sala? Você acaba ajudando eles aí com os números? O que o pessoal fala para você? Sempre vem pedir ajuda, às vezes algumas questões. Ajudo quando dá. Me diga uma coisa, hoje você está com quantos anos? Qual é a série que você está cursando? Hoje eu tô com 13 anos, ano que vem já vou para a 8ª série. E você pretende continuar na escola Professora Darcy Lopes? Como é que vai ser seu 2020? Sim, pretendo continuar aqui. E o mais importante, né? Você, assim como outros estudantes premiados também, eles vieram de escolas públicas, né? A gente tem aí toda essa luta da classe dos professores, né? Essa dificuldade do Brasil em lidar com a educação, mas a gente vê muitas vezes alunos de escolas públicas se igualando à capacidade de alunos também de escolas particulares. Como é que você entende tudo isso, Duda? Eu entendo que não é por causa de um aluno ser de escola privada que ele vai conquistar mais coisas que um aluno de escola pública, todos são iguais. E para fechar, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você tem ainda 13 anos, né? Você está ainda começando aí sua adolescência, tem um longo caminho pela frente, mas como já está muito próxima dos números, já passa aí pela sua cabeça estudar na área de exatas, algum curso? Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Ainda não sei muito bem ainda. Já pensei algumas vezes em trabalhar na área de exatas, mas nunca foi algo que eu realmente não é algo que eu sei ainda. Bacana. Duda, olha, parabéns aí pra você, viu? Sucesso, um excelente ano de 2020. Obrigada. Muito legal, né, Doni? Tá aí, então, a nossa rápida conversa com a Maria Eduarda da Silva Oliveira, da Escola Professora Darcy Lopes. A Duda levou a medalha de prata entre os alunos de escolas públicas e particulares aqui de Jacareí na OBMEP. E a medalha de bronze ficou com André Lucas Almeida Salles, da Escola Estadual Professora Hermínia Silva de Mesquita. Também medalha de bronze, Maria Clara Martins de Castro, da Escola Estadual Professora Dorotóvio Gaspar Viana. Também medalha de bronze, o Matheus Mendes de Oliveira, do Colégio Cassiano Ricardo. E ainda bronze, o Pedro Arthur Alves de Melo Estato, da Escola Estadual Professor Antônio Martins da Silva. O ano que vem tem mais, então, Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas de todo o país. É com você no estúdio, Doni. 8:02. Oito horas mais 2 minutos, muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, 12 de dezembro de 2012. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por todos nós. Vamos então às manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Para Moro, STF ampliou percepção sobre corrupção. O Estado de São Paulo. Juro no menor nível histórico leva a busca por novas aplicações. Correio Brasiliense. Resgate e investigação na Asa Sul. A reportagem traz como destaque a cratera que se abriu nesta semana e engoliu 4 carros em Brasília sem deixar feridos. O Estado de Minas. Dinheiro público estacionado. A reportagem destaca o abandono de tratores adquiridos para assentamentos que estão expostos ao tempo, ainda sem uso em Minas Gerais. É um desperdício do dinheiro público em todo lugar, né? Diário de Pernambuco, Goiânia vai produzir carro conectado. Tribuna do Norte, após 6 horas de sessão, a Assembleia Legislativa aprova crédito extraordinário. Valor econômico, o governo tenta conter alterações na medida provisória do programa Verde e Amarelo. Jornal O Globo, Senado facilita combate a milícias e aprova pena máxima de 40 anos. E os jornais regionais destacam: o Vale, VLP terá verba de royalties, Linha Verde vai abrir edital. E o Diário de Jacareí destaca: Ambiental diz que prefeitura deve 9 milhões, mas governo rebate. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 4 minutos. A informação pede passagem nesta quinta-feira e destacando para você tudo o que acontece na nossa cidade e também da nossa região. E a Secretaria Municipal de Educação aqui de Jacareí encerra as atividades do Educamais Centro com um festival de balé e jazz no Educamais Jacareí. E vai ser hoje, hein? A primeira apresentação será às 7 horas da noite e a segunda às 8h30.
Esse projeto foi desenvolvido durante o ano de 2019 pelos instrutores Rodrigo Milagres e Ricardo Camargo, com 230 alunos da Rede Municipal de Educação, do Pré-1 e Pré-2, EMEI, ao 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 4 a 12 anos. 8h mais 5, a informação chegando. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, a Prefeitura de Taubaté confirmou o primeiro caso de chikungunya registrado no município neste ano. De acordo com a Vigilância Sanitária, o caso foi contraído na cidade. O paciente passa bem e segue agora em monitoramento. No mesmo período do ano passado, haviam sido registrados 9 casos de chikungunya em Taubaté, entre os quais 4 positivos para autóctones contraídos na cidade e 5 positivos importados, aqueles casos contraídos em outros municípios. Não há registro de casos de zika e febre amarela em Taubaté. A Prefeitura reforçou que as ações de combate e prevenção a criadouros de mosquitos está sendo realizada. Bairros da área 5 já receberam a visita dos agentes de controle de animais e a prioridade agora são os bairros da área 10. Essas 2 áreas foram as que tiveram os maiores registros de criadouros, de acordo com a análise de densidade larvária de primavera, realizada agora no período de outubro. A previsão é que uma equipe do CAS visite a região de São Gonçalo no próximo sábado, dia 14 de dezembro. Eu, até fazendo justiça, eu queria registrar que aqui em Jacareí a vigilância tem feito um trabalho muito bom. Para você ter uma ideia, só esse ano, nós estamos fechando o ano de 2019, aqui em Jacareí, eu pessoalmente atendi umas 4 vezes neste ano, só eu, umas 4 vezes a equipe da vigilância aqui na rádio, né? Ou seja, eles verificando de porta em porta as residências se tem algum criador, algum potinho, enfim, algum criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, esse tipo de trabalho constante, sempre vigilante, é o que faz com que Jacareí não registre casos acentuados de dengue ou qualquer outro tipo de situação ligadas aí ao mosquito Aedes aegypti. Então, não adianta, não pode baixar a guarda nunca. Pode não encontrar, mas passe sempre, visite sempre, observe sempre, para que a gente não tenha informações contrárias à questão da saúde na nossa região. 8h mais 7, a obra do Arco da Inovação, orçada inicialmente em R$48 milhões em São José, já está 20% mais cara. O contrato, que já havia sido reajustado em quase 2 milhões em abril, sofreu acréscimo de 7 milhões agora, chegando a um custo de 58 milhões. Ao todo, serão gastos pelo menos 9 milhões a mais do que o previsto. Segundo o governo Felício Ramute, o aditamento se deu pela inclusão de serviços que não estavam previstos inicialmente no contrato, como aumento da capacidade de drenagem, ampliação e requalificação da marginal e asfaltamento. Nas contas da oposição, o prefeito o projeto já custa ainda mais 60 milhões. Para isso, o vereador Wagner Balieiro, ele disse que leva em consideração também gastos com desapropriações e despesas em consultorias. Agora, a Prefeitura de São José argumentou que não procede o argumento do vereador Wagner Balieiro e afirmou que o petista tenta confundir a população. A gestão tucana contesta o cálculo da oposição por somar custos que não fazem parte da obra. Para tentar concluir a obra dentro desse ano, no novo prazo, a construtora trabalha em ritmo acelerado. O governo Felício Ramute mantém ainda o prazo de entrega da ponte estaiada até o fim de 2019. 8h mais 8, 8h08, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, a Prefeitura de São José dos Campos realiza no sábado, dia 14, das 8h30 às 1h30 da tarde, a última feira de adoção de cães e gatos deste ano. Será o 12º evento programado para a sede do CCZ, localizada na rua Jorge Williams, número 581, no Parque Industrial, com o objetivo de encontrar um novo lar para os animais abrigados no local. De acordo com a Prefeitura, estarão disponíveis para adoção 46 cães adultos, 12 cães especiais, um filhote de cão, 5 gatos adultos e um filhote também de gato, totalizando 65 animais. Todos os animais do CCZ são vacinados, vermifugados e castrados. Os interessados em adotar algum animal precisam ser maiores de idade e comparecer ao CCZ, portando RG e CPF. É permitido
um período de experiência por 15 dias para avaliação e adaptação do animal aos novos donos e também moradia. Após essa etapa, o animal é considerado de fato adotado e não há possibilidade mais de devolução. 8h mais 9 e o arquipélago de Ilhabela espera o recebimento de 240 mil turistas para a chegada de cruzeiros. Segundo a prefeitura, devem ser recebidas 59 escalas até o dia 9 de abril. Os 5 primeiros já chegaram. Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, o ticket médio por passageiro em uma cidade brasileira é de um pouco mais de R$580. Segundo esses cálculos, a economia de Ilhabela deve receber uma injeção estimada em R$140 milhões, o dobro do total arrecadado na temporada 2018-2019. A cada navio que chega em Ilhabela tem uma estimativa de 4 mil pessoas que chegam entre passageiros e tripulantes, circulando na cidade. 8h10, vamos a um breve intervalo e a gente volta já com a presença do vereador Luiz Flávio, que participa conosco ao vivo aqui do nosso Jornal da Mensagem, para falarmos aí dos acontecimentos aqui da cidade, projetando já 2020 e falando também sobre a política regional. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que o Natal seja um símbolo de amor e paz no coração de todo mundo. Deus o abençoe e um Feliz Natal repleto de harmonia. Coroado ele vem adorar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 14 de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quinta-feira, hoje recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Luiz Flávio, que já está conosco, e você também pode já deixar a sua pergunta, o seu questionamento para o vereador, se preferir pelo WhatsApp. Hoje está todo mundo na comodidade, né, do WhatsApp, ouvindo aí pelo foninho, a rádio mensagem pelo aplicativo, já dá para mandar mensagem e pergunta para o vereador Luiz Flávio aqui pelo WhatsApp, que é o 97411-0125. E também pelo telefone, se você preferir também, que é o 3954-3010 ou 3011, você pode deixar também a sua pergunta para o vereador Luiz Flávio. Vereador Luiz Flávio, muito bom dia, obrigado por estar conosco mais uma vez, hein? Bom dia, Donizete, eu quero aqui dar um bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Mensagem e a toda a sua equipe aqui. Até a importância do vereador hoje, depois de uma sessão de Câmara ontem, que entrou um projeto que aprovou o subsídio de mais de R$1 milhão no transporte, que já queria até para explicar, porque em tempos idos, a empresa ela deixava de pagar o ISS-QN para a prefeitura. Mas parece que ontem, na sessão de Câmara, houve uma mudança nessa metodologia ou seja, apenas uma autorização para que a prefeitura receba o imposto, mas também possa devolver para a empresa. O que foi aprovado ontem, vereador? Acho que primeiro é importante a gente contextualizar como que até então funcionava o transporte público em Jacareí. Ele era um sistema custeado totalmente pela tarifa. Então, aqueles que pagavam tarifa custeavam daqueles que não pagavam, que são as chamadas gratuidades e os benefícios com relação aos estudantes e aos idosos. Então, você corria o risco de ter aí uma certa injustiça no sistema. Porque se aquele que paga custeia a tarifa daquele que não paga, vou te dar um exemplo. A pessoa que é desempregada, a pessoa que ganha um salário mínimo, na tarifa dela está embutida a gratuidade dos demais passageiros. Então, por exemplo, um aposentado que ganha um pouco acima poderia estar sendo custeado por aquele que ganha um salário mínimo. Então, essa é uma injustiça. Como que as prefeituras, como que o poder público hoje encara essa questão? Ela encara que essa gratuidade é uma política social e por isso a prefeitura precisa bancar isso, para que aquele que ganha menos não tenha o ônus na sua tarifa de arcar com esse custo, porque o nosso sistema é essencialmente tarifário. Então aqui no Vale do Paraíba, várias cidades já têm o subsídio e Jacareí não é diferente, porque ao longo do tempo o transporte público foi sofrendo perda de usuários. Por exemplo, para o Uber, muita gente adquiriu carro. Então as pessoas saíram do transporte público e quando sai, encarece o sistema e, consequentemente, a tarifa ela tem o preço mais elevado. Então nós aprovamos lá ontem, não é isenção
de impostos para a JTU, mas aprovamos que a prefeitura analise as gratuidades do transporte público e possa fazer uma subvenção. Para quê? Para aquele que usa o sistema e que pague, não tenha aí reajustes, sob pena aí de chegar a um preço impraticável na tarifa do transporte público. Então esse é o contexto, foi isso que foi aprovado ontem na Câmara Municipal. Bom, até para o nosso ouvinte leigo entender, vereador Luiz Flávio, então é como se a Câmara ontem aprovasse um cheque para a Prefeitura para poder utilizar na negociação da tarifa amanhã. Falar, olha, eu tenho X para bancar para tais pessoas, tais categorias que não podem pagar, isso? Isso, Donizete. Olha para você como é importante. Por exemplo, o transporte público, ele é frequentado pelos idosos, mas ele é frequentado pelos estudantes que têm aí o benefício da tarifa e também pelas pessoas portadoras de deficiência. Ora, o Uber, ele não vai fazer esse transporte gratuitamente. Quem faz é o transporte público municipal. Então, na verdade, o que nós autorizamos ontem é que o prefeito, é que a prefeitura tenha um recurso para poder ajudar no impacto das gratuidades na tarifa. Ou seja, essas gratuidades, elas precisam ser subvencionadas pelo poder público, porque até então quem pagava essa gratuidade é a pessoa que anda de ônibus, e muitas vezes é aquele que está desempregado ou aquele que não chega muitas vezes ganhar um salário mínimo. Então é isso. Hoje o poder público ele vai poder ter um recurso para subsidiar, ou seja, para que a gente combata aí o aumento excessivo na tarifa de ônibus. E agora a gente começa a entender do debate da questão do transporte por aplicativo também na região. Por exemplo, o vereador citou aí, o aplicativo não tem aí uma vaga para a pessoa com deficiência, entrou, tem que pagar, não tem jeito. Mas o que é que a cidade recebe desses aplicativos, do Uber, por exemplo? Ou seja, nós estamos falando do transporte público que carrega aí 60, 70, 80 pessoas. E, logicamente, tem aí algumas pessoas que precisam andar nesse transporte público. Ou seja, precisa haver uma compensação. Ou seja, hoje cai no colo do poder público de ter que pagar para o coletivo, para que outras pessoas possam ter aí a autonomia de andar no coletivo. E o aplicativo, o que ele contribui com o município? Olha, na verdade, assim, já está no Supremo Tribunal Federal, já foi até inclusive julgado que o município não tem competência para regulamentar o transporte feito por aplicativo. Veja, Donizete, que eu não sou contra as pessoas que fazem esse tipo de transporte, né? Porque a maioria dessas pessoas estão desempregadas, as pessoas não conseguem recolocação no mercado de trabalho e veem como alternativa realizar o transporte por aplicativo. Uhum. Tem muito pai de família, tem muita gente complementando renda ou trabalhando exclusivamente por meio de aplicativo. Então nós não podemos achar que as pessoas que fazem e que praticam, né, o transporte via aplicativo são pessoas nocivas à sociedade. Não, são pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho, não encontram e optam por fazer o aplicativo. Agora, eu acho que mais para frente precisava caminhar no sentido do município regulamentar e inclusive arrecadar com isso, porque não tem sentido, né? Se o poder público organiza o transporte público, organiza o comércio, organiza qualquer tipo de atividade, não tem por que o município também não ter toda a condição de regulamentar esse tipo de transporte. Agora, o que eu digo que é muito importante é que as pessoas têm que ter a consciência de que quem faz política assistencial, política de integrar a pessoa portadora de deficiência no transporte público, o idoso, o estudante, é o transporte público. Então nós, enquanto sociedade, temos que ter essa mentalidade de fortalecer o transporte público. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é extremamente importante. Disputar com o aplicativo, o transporte público, é necessário mudanças. Eu tenho defendido, né, que, por exemplo, os ônibus de Jacareí tenham ar-condicionado. É um absurdo, na temperatura que a gente anda, no verão, né, que chega aí 40, 45 graus, o trabalhador não poder ter um ônibus que tenha um ambiente agradável, né? Mais linhas, tem mais trajeto.
linhas passando, ônibus passando em menor intervalo de tempo. É isso que vai fazer com que a gente traga de novo o usuário para o transporte público. É investir em qualidade, eficiência e principalmente conforto nos ônibus que fazem o transporte coletivo municipal. Olha só como chama a atenção e, logicamente, abre espaço para discussão quando se fala de transporte, né? A gente está falando do transporte. A questão do subsídio, eu sempre falo que é uma muleta que se começou a usar, dificilmente para de utilizar, viu? Se você começa, por exemplo, a aportar um dinheiro para reduzir passagem, como outras cidades que começaram aqui no Vale do Paraíba e São Paulo, é assim, para cada um passageiro, a prefeitura põe R$1,50, se ela tirar esse R$1,50, a passagem vai lá para R$9, R$10. Então é uma muleta que não tira mais, hein? Eu acho que, como você bem colocou, na verdade é que a gente enxerga o transporte público como uma atividade essencialmente privada. Isso já está superado. Na verdade, o transporte público, ele tem que ser entendido como uma política pública social. Aliás, ele é um direito social hoje, ele está no artigo 6º da Constituição. Então, se o município aporta dinheiro para a saúde, aporta dinheiro para a educação, aporta dinheiro para outros segmentos, é necessário que a gente tire esse estigma do transporte público, que ele seja uma atividade essencialmente privada, que não é. O transporte público é uma política social, e se é uma política social, é necessário que o poder público, em suas 3 esferas, tenha recurso para subvencionar, tenha recurso para ajudar a reduzir a tarifa. Olha, esse é o caminho não só do Brasil, mas os países europeus já fazem isso há muito tempo. Portugal, por exemplo, né, os países mais desenvolvidos, a tarifa ela é subsidiada. Por quê? Porque tem também outro fator extremamente importante e relevante, que é a proteção ao meio ambiente. Então, se você faz com que as pessoas deixem o carro em casa, é menos poluição, é menos confusão no trânsito. Então, o caminho para os países civilizados, desenvolvidos e as cidades que querem alcançar outro patamar é investir em transporte público. Porque se você coloca um transporte público eficiente, que tenha comodidade, que tenha agilidade, as pessoas vão preferir usar o transporte público. Assim, em algumas cidades já desse país, do Brasil, mas é assim há muito tempo nos países europeus. Vereador Luiz Flávio conosco hoje no Jornal da Mensagem, então explicando aí a sessão de Câmara de ontem. Um outro destaque que o vereador tem apontado é que sobre as promessas de campanha, né, do prefeito Isaías Santana, nós vamos entrar agora em 2020, foi fechado o orçamento agora e essas promessas ficaram fora do ano que vem, do 2020? Ainda, se você me permite, na relação do transporte, Donizete, ontem foi votado esse projeto, né? E poucas vezes na Câmara Municipal eu me indignei tanto com injustiça como eu indignei ontem. Por quê, Donizete? Porque ontem esse projeto que o prefeito encaminhou para casa era para restringir o direito do idoso de 60 a 64 anos andar de ônibus. Era isso que estava colocado. Então a proposta do prefeito era a seguinte, que o idoso que tem a renda familiar acima de 2 salários mínimos estava excluída a gratuidade. E ora, já vai dar o subsídio. E como é que identificar que eu ganho, tenho renda baixa ou não tenho renda baixa no transporte? É por meio de cadastro, né? Ia fazer o cadastro junto à mobilidade urbana, junto à assistência social, para verificar se a pessoa cumpria. Mas olha, para você ver, essa gratuidade, ela foi trazida, à época, pelo prefeito Hamilton, em 2015. Que era uma reivindicação de todos os idosos da cidade, porque há cidades em que a gratuidade começa aos 60 anos e Jacareí começava aos 65 anos. Por quê? Porque a gratuidade constitucional, ou seja, a gratuidade que está na Constituição é acima de 65 anos, mas os municípios podem reduzir esse limite. E Jacareí reduziu, à época então era o prefeito Hamilton, reduziu de 65 para 60 anos, com direito a 4 passagens sem limite de renda. Então ontem a proposta do prefeito Isaías era de que somente os aposentados, frise bem, somente os aposentados pensionistas que tivessem renda familiar abaixo de 2 salários mínimos é que poderiam continuar fazendo uso da gratuidade. Sabe o que é renda
familiar de 2 salários mínimos, é o idoso que recebe R$1.000 de aposentadoria, que é um salário mínimo, e a maioria do INSS recebe R$1.000. Se ele tiver um cônjuge ou tiver um filho que mora na casa que recebe mais um, estaria excluído do direito ao transporte público gratuito na cidade. E o idoso, Donizete, ele não usa o ônibus só para passear. E para passear também é um direito do idoso. Mas o idoso usa o ônibus para vir aqui no final do mês, no início do mês, sacar o seu dinheirinho da aposentadoria. A dona Maria vem para a cidade para comprar um medicamento. O seu José vem para a cidade para encontrar com seus amigos, para comprar o seu medicamento. É esse tipo de pessoa, esse tipo de idoso que nós estamos falando. E aí ontem eu achei uma aberração. Poucas vezes na Câmara Municipal eu fiquei tão indignado com um projeto dessa natureza. Então, Donizete, eu fiz uma emenda para garantir que os nossos idosos de 60 a 64 anos continuem a utilizar do transporte público de forma gratuita, porque não tem cabimento. Se ontem os vereadores foram e aprovaram um projeto de subsidiar, de fazer com que a prefeitura entre com recurso no sistema de transporte público municipal, não é concebível a ideia da gente reduzir esse direito. Então eu queria agradecer aqui, publicamente, os vereadores que votaram favorável. Vou aqui nominar o Paulinho do Esporte, a Sônia Patas da Amizade votou favorável, o Fernando da Ótica Original votou favorável, o Arildo votou favorável, o vereador Rodrigo Salomão votou favorável, também o Paulinho dos Condutores votou favorável e o Valmir votou favorável, além da vereadora doutora Márcia. Esses vereadores ontem deram um exemplo de indignação e votaram para manter a tarifa, a gratuidade das pessoas de 60 a 64 anos. Eu achei um absurdo, esse projeto, e vou unir forças para que o prefeito não vete. Eu acho que o prefeito Isaías, eu quero conversar com ele, quero visitar ele e levar essa minha preocupação. Nós estamos num cenário de dificuldade. O idoso precisa comprar medicamento. O idoso precisa muitas vezes pagar o aluguel da casa. E como nós vamos colocar aqui mais um ônus para essas pessoas por simplesmente ter renda familiar acima de 2 salários mínimos? Então eu quero agradecer esses vereadores que votaram favorável, a essa emenda. Inclusive já quero aqui rebater. Então essa emenda pode ser derrubada pelo prefeito? Então? Pode ser derrubada. Inclusive aqui, quando o jurídico deu o parecer, ele disse que era inconstitucional porque a gente ia criar uma despesa no Poder Executivo. E na verdade não é. Essa gratuidade já existe. Antes de ir para a votação, eu até conversei com o advogado da Câmara Municipal, que dá os pareceres, coloquei esse outro ponto de vista e ele acabou concordando. Então, sim, é possível a gente manter essa gratuidade. Só 3 vereadores que não votaram favorável a essa emenda, todos os demais votaram favorável. Quem não votou favorável aí, vereador? Foi o vereador Juarez Araújo, a vereadora Lucimar Ponciano e a vereadora Patrícia Giuliani. Esses 3 votaram contra a questão da gratuidade, Por suas razões, eu respeito, mas eu não concordo. Eu acho que nós estamos num momento nesse país de não desmontar direitos, principalmente do idoso, mas mantê-los. 8 horas mais 30 minutos, pois não, Ana Lúcia, por favor. Sim, Doni, só o seu Antônio Lopes da Vila Pinheiro pediu aí para o vereador reforçar, então, a informação de quem apresentou esse projeto na Prefeitura de Jacareí em relação a limitar o uso de idosos, no transporte público. Ele pegou a conversa andando, pede que o senhor reitere, então, quem apresentou o projeto. O projeto, queria mandar um abraço para o seu Antônio, lá do Bela Vista, é isso? Isso mesmo. Do Bela Vista, Esse projeto foi enviado pelo prefeito Isaías à Câmara Municipal, ele encaminhou dizendo que queria limitar de 60 a 64 anos, só ia fazer jus, só ia ter direito aquele que tivesse renda inferior a 2 salários mínimos na família. Então não é do idoso pessoalmente, é na família, o que é um absurdo, porque o que acontece muito, Donizete, é que muitas vós, muitos avós acabam cuidando dos seus netos e também trazem para dentro de casa o seu filho, para livrar o filho do aluguel. E aí esse filho, morando com ele, já está tendo um gasto e essa renda dele ia compor para eliminar esse direito. Olha, era um direito a 4 passagens diárias.
e agora caiu para 2. Até a gente ponderou, né? Já está dando essa contribuição. Esse idoso aí de volta, né? E de volta. 2 passagens diárias. Então, se já cortou para metade o benefício, por que a gente vai excluir os nossos idosos? Ó, Donizete, nós vivemos numa região aqui que você sabe bem, você é uma pessoa que vive a sensibilidade das pessoas e que os aposentados, os idosos aqui, são descendentes de mineiro, né? Muito mineiro na nossa cidade. Inclusive no Vila Garcia, de onde você veio, é muito mineiro, né? São Silvestre. Só tem mineiro lá. Itanhandu, Baipendi, eu conheço bastante gente daquela região lá. E a gente sabe que o mineiro. E qual que era a atividade dos nossos... Inclusive minha mãe, meu pai, minha família, também veio de Minas. Qual que era a atividade? É a panha de café. É a roça, a capina, atividades extremamente que atentam contra a saúde física do trabalhador. E eles vieram para cá, batalharam, lutaram, agora estão aposentados e nós vamos dar como prêmio para essas pessoas de Natal, né? Estamos chegando aqui, Natal, vamos dar um presente desse de limitar. Não, é um absurdo isso. Eu quero conversar com o prefeito Isaías. Aliás, a gente tem uma boa relação institucional, uma boa relação de respeito. Ele tem afirmado isso aqui, viu? Ele tem afirmado isso nos microfones, que tem uma boa relação. É porque, Donizete, quando eu faço essa luta, não é uma luta partidária, é uma luta de princípios de justiça, princípios, né, da dignidade da pessoa humana, que é o quê? A gente não retroceder nesses direitos tão arduamente conquistados e que a nossa cidade incorporou já e que nós precisamos mantê-los, porque a situação do aposentado hoje, do idoso, do pensionista, é uma situação muito difícil. Às vezes ele vai na rede pública de saúde, não consegue medicamento, vai tentar uma consulta, não consegue, e ele usa o dinheiro também para cuidar da sua saúde. Oi, Ana Lúcia Ferreira, mais uma pergunta ao vereador. Os ouvintes estão indignados aqui com a fala do vereador em relação a esse projeto. Muitos deles não tinham conhecimento do que estava sendo apresentado na Câmara e a Maurinéia do Cidade de Salvador fez questão de ligar aqui e registrar a sua participação, a sua indignação. Na opinião dela, isso não deveria ser nem cogitado devido à situação que os idosos se encontram neste momento, né? Uma situação bastante precária e contam com esse tipo de benefício para se locomover. Então ela ficou bastante indignada também e ligou aqui na Rádio Mensagem. Aliás, né, quando a gente fala que direito não se tira nunca, né? Ou seja, ele conquistou um direito, o aposentado, Jacareí já estava numa situação tranquila. Até a questão desse subsídio é justamente para manter aquilo que já se conquistou, né? Então, será que alguém não alertou o prefeito que alguma coisa estava errada dentro desse projeto todo aí? Olha, Donizete, eu vou ser sincero para você, quem é o responsável pela mobilidade urbana é o ex-vereador Edinho Guedes, né? E o Edinho, ele foi vereador, ele conhece a necessidade do povo, ele sabe a situação dos aposentados, né? Ele sabe a situação do idoso e pode vir aqui dizer no microfone, mas não tem dinheiro. Tem, Donizete. Dinheiro a gente tem. É preciso ter controle do orçamento, porque uma cidade que tem orçamento acima de R$1 bilhão, é preciso a gente organizar a peça orçamentária. E o que eu vejo é que não há um equilíbrio das contas públicas no município nesse sentido, né? Nós ouvimos lá o representante da Ambiental, por exemplo, a prefeitura alegou o contrário, mas ele afirmou lá categoricamente que a prefeitura está em dívida de 9 milhões com a empresa Ambiental. Seriam 2 meses de repasse? Eu não sei exatamente quantos meses são, mas esse é o total da dívida que ele apontou. Há conhecimento de empresas que estão sem receber, então a situação me preocupa. Agora, é preciso cortar na carne. É cortar o cafezinho, é cortar as diárias desnecessárias, é cortar cursos de funcionários comissionados. É preciso encontrar dentro da máquina pública dinheiro para que a gente possa ajudar a subvencionar o direito tão arduamente, tão dificilmente conquistados pelos idosos da nossa cidade. A luta não para. Eu quero me reunir com o prefeito Isaías, a gente tem aí uma relação, como eu disse, bastante institucional, de bastante respeito, e eu quero levar essa preocupação para ele não vetar, né, para que ele mantenha a gratuidade. Agora, eu preciso que a população me ajude, né? Se esse veto for para a Câmara, eu quero convocar desde já todos os idosos do nosso município, e não só os idosos, os filhos, netos, porque lutar pelo direito do idoso não é uma obrigação só do idoso, mas é de toda a sociedade, porque nós todos lá na frente, se Deus quiser,
também ficaremos idosos. 8h36, vamos a um breve intervalo, a gente volta já já com o vereador Luiz Flávio, olha, expondo pra gente aí, esse projeto, aliás, chegou rapidamente na Câmara, né? Ontem que nós tivemos a informação que teria todo esse projeto, da possibilidade aí do SS, mas teve aí essa pegadinha aí da redução aí do número de idosos para ser atendidos em Jacareí. Mas foi feita a emenda pelo vereador aí, aprovado com outros vereadores também. Agora cabe o prefeito não vetar essa emenda. E ele estará conosco amanhã aqui no Jornal da Mensagem. Esse vai ser um assunto que nós vamos abordar com ele também. O intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Melhor do que todos os presentes, embaixo da árvore de Natal, é a presença de uma família feliz. Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h mais 41 minutos. Hoje com o vereador Luiz Flávio conosco aqui no Jornal da Mensagem, repercutindo bastante nesse projeto que foi colocado em discussão ontem na Câmara de Jacareí, que a Câmara aprovou o subsídio de R$ 1.200.000 no transporte, mas dentro do projeto tinha também aí praticamente a redução do número de aposentados que pudessem utilizar gratuitamente o transporte público de Jacareí. Pois não, Ana? Sim, Doni, reverberando bastante aqui essa fala do vereador, a Marlene do Parque Meia Lua também fez contato aqui com a gente, disse estar indignada com o prefeito Isaías Santana. Ela diz o seguinte: remédio está faltando no sim, ainda o prefeito quer ser candidato com esse tipo de medida. É a Marlene do Parque Meia Lua. Também a Benedita diz que está indignada, diz que é um absurdo em São José dos Campos o idoso utiliza o transporte público sem limites e nunca deu problema por aqui. É a fala da Benedita. E olha como essa questão é complexa, né? A Laura do Esperança, ela tem 61 anos, é viúva, está tentando aí há 2 anos uma pensão na justiça, ainda não conseguiu, o marido dela morreu em um assalto de forma trágica, ela não tem renda e utiliza essa gratuidade para trabalhar, Doni. Ela tem 61 anos, não é aposentada, não tem renda e é cuidadora de idosos. Então ela ficou indignada aí com a fala do vereador em relação ao projeto que chegou na Câmara. Eu sempre entendi, né, que Jacareí tem uma passagem social, né? Ou seja, o custo da passagem é social. O que seria isso, né? Um paga para o outro que não pode pagar, né? Eu acho que Jacareí não pode perder isso, né? Esse viés, vereador. Não, aquilo que eu expliquei no início, né? É preciso que a prefeitura tenha aporte necessário para poder reduzir e garantir que a tarifa não suba tanto, né? Mas a gente não pode regredir nos direitos, né? Eu quero aqui mandar um abraço para dona Laura, para dona Marlene e dizer para vocês que contem com a gente na Câmara Municipal, né? Não só eu quanto o vereador, mas os demais que votaram favorável à emenda, porque essa é uma luta que nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Eu espero que o Poder Executivo, que o prefeito Isaías tenha sensibilidade, porque, sabe, Donizete, que eu penso que a arrogância ela não pode caber a nenhum administrador público. Se você teve uma ação e errou naquela ação e ouviu as pessoas, não tem problema a gente dizer que vai rever aquela decisão. Então eu confio muito nisso, né, de que as autoridades do Poder Executivo revejam essa decisão, mantenham essa emenda que eu fiz em defesa dos nossos idosos para continuar a gratuidade, porque é uma questão hoje inconcebível. A gente não vive num momento de bonança, né? Pega aqui, por exemplo, o caso da dona Laura, ela usa a gratuidade para trabalhar. Sabe o que acontece, Donizete? Eu vejo, aonde eu moro, muitos idosos, muitas idosas trabalhando como diarista. Então, eu tenho a impressão que elas utilizam até mesmo como cuidadora mesmo, né? Como cuidadora, porque a renda que às vezes ganha não é suficiente para cobrir as suas despesas. Então eu acho que o transporte público ele ajuda muito essas pessoas a compor a sua renda. Então eu quero dizer que contem com o nosso trabalho na Câmara Municipal. Vou trabalhar sempre na defesa desses direitos, só que eu preciso que vocês me ajudem, né? A gente a se mobilizar para que a gente não regrida nesse direito tão importante conquistado na nossa cidade.
Olha, eu fico impressionado porque se não tivesse aí uma atuação aí dos vereadores, esse projeto poderia ter passado do jeito que foi. E olha o número de pessoas que seriam penalizadas com esse projeto. Esse projeto entrou ontem, né? Entrou ontem. Olha, Donizete, esse projeto chegou na casa em regime de urgência. O que é isso? Regime de urgência é que o projeto tem que ser votado urgentemente. Faltou diálogo com os vereadores, faltou uma discussão mais ampla com a sociedade, porque quem banca o transporte público é a sociedade. Então, se a gente tivesse mais tempo, poderíamos ter feito audiências públicas, convidado o sindicato, convidado a empresa, convidado todo mundo para poder discutir esse projeto. E não foi assim que aconteceu. Agora, o que eu faço muitas vezes, Donizete, como a minha formação é na advocacia, é também olhar o projeto do ponto de vista jurídico. Então, desde ontem de manhã, eu fiquei na Câmara Municipal até a hora da sessão, conversando com os demais vereadores, fazendo a redação da emenda para que pudéssemos em plenária aprová-la e tirar do projeto do prefeito essa restrição aos direitos da pessoa idosa, né? Eu acho que, na verdade, eu falei na tribuna ontem, Donizete, que o administrador público, que nós vereadores, não é exigido universidade, não é exigido a gente ter uma faculdade, mas uma coisa que eu acho que tem que exigir dos políticos é a sensibilidade. E basta ver aí, ó, pelo tanto de ligação, pelo tanto de mensagens que chegam. Tem mais gente participando, é isso, Ana Lúcia? Sim, Doni, na verdade a pergunta é pessoal. Eu gostaria de falar com o vereador em relação à renovação do contrato com a empresa JTU, que foi feita às pressas nos últimos dias do mandato do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Naquela ocasião o senhor já era vereador e vários pontos passaram ali desapercebidos, sem uma audiência, sem uma clareza com a população. Um deles a questão do horário de férias, que prejudica milhares de trabalhadores nessa época do ano, e agora a gente colhe aí todos esses amarros de contrato, como justifica a atual administração. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, né? Por que não houve um debate maior no momento aí de renovação do contrato com a empresa, se eu não me engano, por mais 10 anos, e envolvendo aí situações que hoje estão travando a vida da população, e por que o senhor não fez ali uma trava enquanto vereador naquele período? Ana Lúcia, vamos pôr os ovos nas caixinhas, né? A informação é equivocada de que eu era vereador. Não era vereador nessa ocasião, né? Não sei quem passou essa informação, mas eu não era vereador. Então, só retificando, vereador, o senhor me desculpa, mas só lembrando, então, o fato do contrato ter sido renovado às pressas na gestão do Partido dos Trabalhadores do PT, o Hamilton Ribeiro Mota, partido qual o senhor ainda integra. Sim, eu sempre que assumi a Câmara Municipal, né, eu trabalho de forma a ter participação ampla. Então, evidentemente, que se eu estivesse compondo a Câmara Municipal naquele momento, certamente nós teríamos uma discussão maior sobre essa renovação de contrato. Eu não tenho aqui que ficar floreando, né? Eu acho que o Poder Legislativo é para isso. Então, nós precisamos sempre ter discussões mais amplas. Agora, o que eu quero dizer para você, Ana Lúcia, é que os contratos, eles não são imutáveis, eles podem ser alterados. Então, se o governo atual acha que o contrato não serve à cidade, é necessário rediscutir as cláusulas contratuais. Isso é o reequilíbrio do contrato, como está previsto, inclusive, na Lei 866/93. Mas não tem multa. Essa discussão tem que ser colocada no próprio contrato, né? Não tem multa. O reequilíbrio, ele faz parte do contrato, não há multa. Porque você vai recompor o equilíbrio do contrato. Você lembrou que o prefeito Hamilton fez essa renovação e foi o mesmo prefeito que concedeu a gratuidade, né? Então é bom deixar isso bastante registrado, e o contrato não prevê agora que precisa tirar essa gratuidade. Não é amarras do contrato. Não tem nada a ver a gratuidade com amarras do contrato. Eu acho, Ana Lúcia, e você tem razão, eu acho que a gente, sempre que tem um contrato que vai gerar ônus e ônus consideráveis ao município, é necessário ter audiências públicas. Você sabe, Ana Lúcia, que eu fiz um projeto na Câmara Municipal e eu achei que ia passar. Que era o quê? Em contratos e obras acima de 5 milhões de reais, era necessário, por lei, ter 2, 3 audiências públicas, né? Mas o projeto não passou. Porque eu acho que não só o contrato, mas, por exemplo, uma obra
de grande vulto que vai ser feito na cidade. É preciso dar a oportunidade da população se manifestar, mas a justiça, por incrível que pareça, eu analisei depois os precedentes e a justiça é contra. Ela acha que o prefeito tem que decidir as coisas sozinhos. E eu acho que isso é muito ruim. Na medida em que a gente tivesse mais participação popular, certamente a gente ia encontrar e dividir com a população caminhos. Agora, aliás, se o contrato está ruim, é preciso alterar. Vereador, por exemplo, essa questão de urgência, projetos de urgência. Eu sempre comentei aqui nos microfones que projetos de urgência tem que ter um limite, ou seja, catástrofe, situação que a cidade vai ter algum problema com a população de imediato, votado. Algo desse tipo de urgência que entra toque de caixa, precisava ter uma discussão. Sim, sem dúvida. Ou seja, não é, eu diria, de urgência de morte aqui no caso aqui. Se não votar esse ano, podia ser votado ano que vem. Sem dúvida, é um projeto que, aí eu concordo com a Ana Lúcia, são projetos importantes para que a gente possa ter uma discussão mais ampla com a sociedade, né? E aqueles que demandam urgência são esses que você aqui mencionou, né? Caso de epidemias também na área da saúde, catástrofes. Aí exige do poder público uma atuação mais direta, mais rápida, para que sane aquele problema que foi levantado. Para a gente fechar, Ana Lúcia, só para fechar, né, Doni, de forma geral aqui a grande maioria das pessoas participando, bastante revoltada, participando pelo WhatsApp aqui em relação à fala do vereador para a questão da gratuidade. E essa questão do contrato, vereador, ela é realmente muito complexa, né? A gente lembra que nesses anos todos aqui na Rádio Mensagem, um retorno que nós temos da Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade, é que há sim uma dificuldade muito grande no trato com a empresa para modificar várias coisas que a Secretaria julga interessante nesse momento para a cidade de Jacareí, como, por exemplo, a cobrança por a instalação de pontos de ônibus, o que aconteceu recentemente, a persistência em manter o horário de férias, né, prejudicando, como eu disse, milhares de trabalhadores, uma cobrança muito antiga aqui da Rádio Mensagem, que novamente acontece a partir dessa semana, né? Então, a gente percebe essa grande dificuldade. Como o senhor disse, há a possibilidade de alterar o contrato, né? E nós aproveitamos a fala do senhor também para pedir uma posição da Secretaria de Mobilidade em relação a essas possibilidades. Se houver multa, alguma coisa nesse sentido, a gente vai continuar trazendo a informação aqui na Rádio Mensagem. Muito obrigada pelo esclarecimento. Vereador, até para a gente fechar, então, nesse final de semana, até para falar do futebol solidário que vai ter nesse final de semana, né? Olha, hoje passou muito rápido aqui, mas eu tinha tanta coisa para falar aqui, ó, já quero pedir aqui uma nova, se vocês evidentemente me possibilitarem, uma nova vinda aqui, eu estarei por aqui. Esse assunto vai aquecer o ano, com certeza, vereador. Eu estarei por aqui no final do ano, então se alguém não quiser vir, se tiver uma vaga na agenda, eu venho com muito prazer, porque tem muitos temas aqui importantes para que a gente possa debater. E eu quero convidar todos, né, agora no dia 14, no sábado, a gente faz um futebol solidário lá no Clube Boa Vontade, né? Então, é o time do Clube do Boa Vontade e um time que eu monto para jogar contra o Clube do Boa Vontade. E a gente arrecada leite, pó de café, fralda geriátrica. No ano passado, dona Zé, nós arrecadamos 500 litros de leite e 170 quilos de pó de café que nós revertemos às 3 entidades que cuidam dos idosos. E esse ano a gente quer arrecadar mais, né? Então, estou convidando todos que estão ouvindo a Rádio Mensagem, aquele que não puder ir no dia, mas quiser levar essa doação, é extremamente importante, porque essas entidades no final do ano é 13º, férias, então aumenta muito o custo. E qualquer mantimento que chegue a essas entidades vai ser de bom grado e vai colaborar nessa luta tão importante que é a proteção ao direito dos idosos. Então, só recapitulando, dia 14/12, sábado agora, no Clube do Boa Vontade, nós vamos fazer a arrecadação do leite, pó de café e dizer que amanhã nós conseguimos lá um espaço em frente ao hipermercado Chibata, né, lá perto do Jardim Marcondes. Os atletas nós vamos ficar lá na frente recolhendo também doações para a gente fazer com que aumente esse nível de doação. E mandar um abraço aqui para dona Josefa, lá do Jardim Independência, que acompanha a TV Câmara e também é ouvinte assídua. E para a avó do Pedro aqui, que está me assessorando aqui hoje, meu sobrinho. Pedro, fã do de bala. O Pedro é fã do de bala, corintiano roxo. Ele está mandando um abraço aqui para a avó dele lá no Jardim das Indústrias, dona Maria Helena. E minha mãe também certamente está ouvindo, mandar um grande abraço para minha mãe, desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo a todos os ouvintes e que, se Deus quiser,
eu peço a Deus para que eu tenha saúde, energia para continuar batalhando para nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Eu falei pro Pedro aqui, fã do Dybala, a cara do menino, ele ficou bravo. Ele é corintiano doente, pra você ter ideia, ele é fã do Romero. Então, ele é fã do Romero. Ele disse que o Romero é melhor que o Messi. Eu falei que ele parece o Dybala, ele ficou bravo comigo aqui. Pedrão, um abração pra você. Que isso, é brincadeira aqui do tio, viu? Fica tranquilo, viu? Um dia você vai ser São Paulino ainda. 8h54. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, chega mais, Bruno. Bom dia, Doni, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Hoje, dia 12 de dezembro, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, por isso saudamos a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe em Jacareí pela festa de sua padroeira. Hoje, às 19h30, a comunidade celebrará o 7º dia da novena, com a presença do padre Fábio Ferreira, que abordará o tema Amizade com Cristo, o intermediário para a santidade. Participe! E como todos os anos, comunidades e paróquias organizam e realizam sua novena de Natal, que nasceu para comunicar ao povo a riqueza de uma liturgia a qual não tinha fácil acesso e que ela desempenhou e continua desempenhando uma função valiosa. Cabe a cada comunidade realizar a harmonização da piedade popular local com a liturgia, sempre tendo como finalidade nossa conformidade com a pessoa de Jesus Cristo, celebrando o mistério de seu advento e Natal. Participe da novena de Natal em sua paróquia, informe-se com a coordenação ou na secretaria. Prepare-se para o Natal do Senhor. Em nosso site você encontra maiores detalhes sobre a novena de Natal. E a Associação Guadalupe lança a pedra fundamental de sua nova sede. A associação é uma entidade civil pertencente à Diocese, sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é divulgar e defender os valores éticos e morais da inviolabilidade da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Hoje, dia que a igreja celebra a festa da Virgem de Guadalupe, será realizada uma cerimônia para o lançamento da primeira pedra fundamental dessa nova sede, que ficará na região sul da cidade de São José, na rua Santo Expedito, número 77, no bairro Residencial União. Haverá uma missa na Capela Santo Expedito, às 10 da manhã, e logo após a bênção do terreno. Por hoje é só. Acesse o nosso site ou baixe o aplicativo da Diocese gratuitamente para ficar sempre informado e escutar a nossa Rádio Mensagem onde estiver. Ótimo dia para você, querido rádio ouvinte internauta, você, Doni, e todos da Rádio Mensagem, da redação do Departamento Diocesano de Comunicação, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno Andrade, pela sua participação. Uma ótima quinta-feira para você também, todo mundo do DECOM. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com o esporte. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que a paz e a harmonia festejada no Natal estejam presentes em todos os dias do seu ano novo. Feliz Natal e boas festas. Coroado ele vem, adorado ele... Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h59. Esporte. Alô, Luiz de Oliveira. Muito bem, então, para esse segundo bloco do nosso Jornal da Mensagem, para dizer que Gabriel, no mercado da bola, gente, aí vai fervilhar muito mais nesse mês, final de mês de dezembro, janeiro aí, vai fervilhar sem dúvida nenhuma esse mercado, vai ficar bastante efervescente e muito petrodollars correndo aí de mão em mão nesses vai e vem dos jogadores. Gabriel Barbosa, do Flamengo, já fizeram um acerto lá, dizem que o Flamengo vai pagar 75 milhões de reais pelos direitos federativos de 80%, hein, gente? E a outra parte vai ficar com a Inter de Milão, que é os 20% ainda, e que na verdade o mesmo salário já foi entabulado, ele vai continuar a ganhar 1.300.000 reais por mês. Olha aí, olha a cifra aí, 1.300.000 reais por mês, o mesmo que já ganha aí, né? Então, interessante dizer que provavelmente tudo já está encaminhado e ele continua por mais 2 temporadas
né, junto à equipe do Flamengo. E o Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro também terá seu contrato estendido por mais 2 anos e o seu salário de R$1 milhão. Gente, toma cuidado, vai se coçando por aí. E só salário de R$1 milhão para cá, R$1 milhão para lá, depois vai acontecer o que aconteceu, que está acontecendo com o Cruzeiro. E depois não disse que eu não avisei. Muita grana aí, R$1 milhão para o Everton Ribeiro foi a renovação do seu contrato acontecido ontem. E o Santos sem técnico aí, né? Sampaoli saiu. E você já imaginou aquela proposta indecente, meu amigo Doni e amigos ouvintes? É o que aconteceu. No contrato de Sampaoli existia no início, na preliminar, naquele pré-contrato, uma multa de R$10 milhões a quem desistisse. E o Sampaoli, na época, combinou que era para tirar esses 10 milhões. Mas o Santos passou uma rasteira em Sampaoli e não tirou os 10 milhões. Como ele pediu demissão, disse, por aí estão falando que não. Ele disse que ele vai entrar com ação trabalhista, porque ele quer ser indenizado com esses 10 milhões e as verbas rescisórias trabalhistas que ele tem direito. Mas ontem surgiu aí um e-mail aí, correndo por aí, aonde a cúpula dele, né, os seus empresários emitem um documento dizendo que ele não quer mais continuar seu trabalho no Santos e agradecia ao Santos pela recepção de Jorge Sampaoli. Agora ele quer inverter o placar aí, mas não vai acontecer, porque o contrato diz que quem sair, quem renunciar ao contrato, rescindir o contrato, paga a multa de 10 milhões. Agora vai tudo para as barras da justiça. Já até porque, né, meu caro Doni, a justiça não tem muito processo mesmo, então vamos colocar mais um lá. E o Botafogo, hein, com dificuldade, gente. Folha 2020, sabe para quando vai, Doni? A folha de hoje, encerrando-se o ano dentro do Botafogo Carioca, é de 3 milhões e meio. Pouco, hein? Para o tamanho, envergadura e nome do Botafogo. Mas a ordem expressa 2020 reduzir para R$1 milhão a folha de pagamento. Pergunto-lhe, essa folha do Botafogo para 2020, se o Gabriel, né, do Flamengo vai receber 1.300.000 por mês, a folha do Botafogo vai ser de 1 milhão por mês, ou seja, só o tal de Gabigol o salário inteirinho, a folha inteirinha do Botafogo. Vejam, senhor, será que também dá para fazer futebol com R$1 milhão na divisão principal do futebol? Vamos aguardar. E o Dair Helman, aquele que era do Internacional de Porto Alegre, já está no Flu. Marcão está sem destino. Marcão é aquele que conduziu a equipe do Fluminense até com certo sucesso, com um handicap aí, com um bom índice até, conduziu o Fluminense, não caiu, colocou o Fluminense na Sul-Americana, mas ele não continuará técnico. Ele pensava, ele sonhava com tudo isso, mas o Dair Helman assinou ontem com o Fluminense isso tudo pela bola, pelo mercado da bola. E para dizer ao senhor Jacarezão, sub-17, sábado para o rádio rotativo, 8h30, Parque Meia Lua. E a equipe do Meninos do Morro no campo do Vila Garcia, ainda no campo do Vila Garcia às 10 horas, Paraíso Palestra versus Bora Bora. E no campo do Meia Lua, 8h30, Girinos versus Acage. E às 10 horas no campo da Meia Lua ainda, Secap e Jardim do Vale, isso tudo pela molecada sub-17. E já no domingo, o grande Jacarezão, adrenalina pura em campo na semifinal, lá no campo da Vila Garcia, às 9h30, Parque Meia Lua e Nova Jacareí, quanto que no campo do Parque Meia Lua, às 9h30, Vila Garcia e Secap. E também o Mundial, para o rádio rotativo, dizer que ontem já a primeira partida do Mundial, jogo do Al-Sadd, 3-1 sobre o Regni da Nova Caledônia, lá da Oceania. Então já começou aí, o Al-Sadd já pula para frente aí, vamos aguardar então as demais partidas, lembrando que Flamengo, Liverpool, Monterrey com CACAF do México, o Al-Sadd, né, das Arábias, e o Rei Egner da Oceania, e o Al Hilal da Arábia Saudita,
campeão da Ásia, e o Esperance da Tunísia, campeão africano, são os times que estão no Mundial, que poderão, inclusive, enfrentar o Flamengo, tanto o Liverpool, meu caro Doni. Voltarei a falar de esportes às 10h30. Bom dia. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Vamos às últimas informações desta quinta-feira, pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, a montadora Caoa Chery vai produzir um novo carro na fábrica de Jacareí, como nós já havíamos adiantado aqui na Rádio Mensagem. Com o lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2020, trata-se de um novo sedã da marca chinesa. O nome do veículo é mantido em sigilo. Com cerca de 600 trabalhadores, a fábrica de Jacareí produz atualmente os modelos Tigo 2 e Arizo 5 e também vai importar o modelo elétrico Arizo 5E. O veículo QQ deixou de ser produzido em novembro deste ano na planta de Jacareí. Para montar o novo veículo, que será fabricado em 2020, a fábrica de Jacareí vai parar a produção a partir de 20 de dezembro deste ano até o dia 20 de janeiro para preparar a linha de montagem. Serão feitas adaptações e testes no processo produtivo e a meta da companhia é trazer um dos 2 novos modelos para a planta de Jacareí, que é hoje considerada estratégica para os planos de expansão da montadora no Brasil. A expectativa da empresa Caoa Chery é lançar 8 novos modelos de carro no Brasil até 2021, com um investimento de 2 bilhões de dólares em 5 anos. Muito bem, boa notícia, né, aqui para a nossa região, para Jacareí especialmente. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem, estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.